Muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um TSP Exclusiva. Hoje com o goleiro da Itapirense, o Jackson, um dos destaques da esportiva nesse começo de Copa Paulista. Tudo bem, Jackson? Como vai, cara? Bom ter você aqui. Tudo bem, irmão, graças a Deus. Primeiramente, obrigado pela oportunidade e é um prazer estar falando com você. Olha, eu queria começar falando sobre o jogo de ontem, né? Hoje, a gente gravando isso na quinta-feira de manhã. Ontem, a Itapirense enfrentou a equipe do Botafogo, acabou sendo derrotada, mas o Jackson em si fez uma partidaça, né? Foram três grandes defesas ali que poderiam garantir um empate para o Itapirense, acabou quase pegando o pênalti também. E eu acredito que você trocaria as defesas pela vitória, né, Jackson? Com certeza, irmão. Se eu puder trocar qualquer defesa boa minha por uma vitória em prol do grupo, eu acho que meu desempenho individual ele é muito importante, porém eu dependo muito dos meus companheiros e, igual você falou, se eu pudesse, eu faria isso sim. E como que você avalia a partida ontem como um todo? O que, que faltou para a Itapirense ontem conseguir sair de Ribeirão Preto com a vitória ou com o empate? Então, no primeiro tempo a gente se impôs bastante, não sei se por estratégia, mas eles acabaram baixando a linha. A gente atacou bastante e acabamos não aproveitando as oportunidades. Criamos muito, porém o desfecho não foi muito bom. Essa foi a realidade do jogo de ontem. E eles, quando tiveram a oportunidade, foi um pouquinho mais eficaz. E como eu falei na entrevista, por isso mesmo eu acabei indo bem, graças a Deus, né? E aí eles tiveram a oportunidade e procuraram finalizar um pouco melhor, né? A finalização deles foi melhor ontem, foram mais eficazes. E a gente não aproveitou no primeiro tempo, segundo tempo sofremos um pouquinho mais e foi isso. E a tabela não é das mais favoráveis para a Itapirense, porque de 4 jogos até aqui, 3 foram fora de casa, né? Começar com essa sequência, jogando longe dos seus domínios, Jackson, atrapalha um pouco. É, fácil não foi, porque tem a questão da adaptação, né? Você sabe um campo é melhor que o outro, um campo é pior que o outro, um campo é diferente que o outro. Mas enfim, no Uhum. aquecimento ali a gente sente, eu acho que isso não é desculpa, não. Todo mundo sabe jogar bola da mesma forma que é difícil para nós, às vezes um buraco ou outro para eles também são, então tem muito o que falar, não. E é um grupo bastante equilibrado, né? Principalmente quando a gente olha no papel ali, a gente tem 4 equipes da Série A3 que se conhecem bastante. A Itapirense e União São João, por exemplo, chegaram a beliscar essa vaga para a série A2 agora no final no final do estadual, e tem mais 2 equipes ali que são de outras divisões, mas vem como equipe B, como Botafogo e Inter de Limeira. Como que você avalia esse grupo no começo dele antes de chegar ao final do primeiro turno, Jackson? E aí, participação especial, importantíssima. Então, ele é um grupo difícil assim como todos os outros. Eu acho que nessa Copa É. Paulista não tem grupo fácil, né? Se você for olhar para os outros lados também, tem muito time bom, mesmo que seja um time B, mas todo mundo está à procura de uma oportunidade. Se você está num time ali de Série B de brasileiro, que é o caso do Botafogo, você quer jogar bem, você quer aparecer para você acabar chegando no time principal, assim como se precisar também, acredito eu que eles vão trazer o time principal para jogar, né? Porque eles precisam dessa vaga também, tanto quanto nós. Porém, é 11 contra 11. Acho que a partir do momento que o time faz uma pré-temporada boa e ele planta, ele fica querendo esse resultado, querendo colher, e quando esse resultado não vem, acaba chateando, porém, assim como você disse ontem, a gente perdeu uma das batalhas, né? Mas a guerra ela ainda está aí e a gente vai lutar bastante para a gente conseguir sair com essa classificação e conseguir esse acesso. Em nome de Jesus. E olha, Jackson, mesmo com essa sequência sem vitórias da Itapirense, vocês ainda se encontram no G4, né? Se encontram em zona de classificação parcial aí para a próxima fase. Eu queria saber se isso ajuda um pouco mais a trabalhar tranquilo, de certa forma, para poder voltar a encontrar as vitórias. Eu acho que agora é um momento que é difícil da gente parar assim para respirar. É claro que a gente não pode agir pela impulsão, agir pelo resultado. Igual eu falei, a gente tem que trabalhar, né, para estar convicto. E porém é um momento um pouco complicado se a gente for falar a verdade assim. A gente vem né, aí de 2 derrotas e um empate, uma vitória. Porém eu não tenho dúvida que o nosso grupo vai trabalhar cada vez mais, vai acertar,
as coisas que tem para acertar para a gente conseguir essa vitória aí e a gente conseguir essa classificação, porque ainda tem 6 jogos aí pela frente, né? E desses 6 jogos, a próxima sequência, os próximos 2, né? O jogo que fecha o primeiro turno e o que abre o segundo, são 2 confrontos em casa contra a Inter de Limeira e União São João. É a hora de usar o fator casa para conseguir virar a situação, Jackson? Sim, exatamente. A gente tem que usar tudo isso a favor da gente, né? A gente vai estar jogando em casa e a gente já conhece o campo, então a gente vai usar isso para a gente conseguir um a mais aí. Mas é igual que eu falei, né? Da mesma forma que chegam no aquecimento ali, eles vão aquecer, também vão saber como é que vai estar o campo, da mesma forma que a gente também vai saber. Então, o campo vai estar do mesmo jeito para os dois, é jogar bola. E outro fator interessante também é que no grupo ali, no grupo, né, da Itapirense, ainda ninguém se desvencilhou, né? Ninguém, o comercial já tá quase 100% na competição, porque tem os 10 pontos, mas a distância do Itapirense, por exemplo, para o União São João, são 3 pontos, o segundo colocado. Isso ajuda bastante também, né? Exatamente, a gente está num grupo que embolou um pouco os resultados, né? Tá um com 5, eu tô com 4, se eu não me engano, com 2. Então não tem nenhum favorito, também não tem ninguém que já está classificado. Tem o comercial que está fazendo uma campanha muito boa, é de se falar também, né? Estão com bastante vitórias, estão mantendo uma regularidade boa. Porém, tudo pode acontecer. 6 jogos é muita coisa, ainda tem muito ponto para rolar. E interessante também falar nesse sentido, porque, como eu falei anteriormente, do equilíbrio do grupo, são das 6 equipes, 3, né, tirando o Itapirense, 3 a Esportiva conhece bastante, que são times da mesma divisão. Esse fator de conhecer, mesmo que sejam elencos diferentes, que sejam maioria reformulados para a competição, o próprio Comercial, por exemplo, que caiu na Série A3 e consegue fazer uma boa campanha no Paulista, independente disso, é vantajoso jogar com equipes que você já conhece, que você já enfrenta no primeiro semestre? A questão não é nem ser vantajoso, a questão é que é bom. É bom pelo fato de da gente já conhecer, conhece o campo. Tem alguns Uhum. atletas que estão com a gente que estava na Série A3, então eu mesmo não estava, né? Mas tem alguns que estavam e eles já conhecem, né? Sabe como é que é o campo, às vezes mantém ali o estilo de jogo do clube, né? Que alguns clubes têm isso, então é importante sim, mas não é uma vantagem, não. Acho que não tem como olhar isso com uma vantagem, porque muda muita coisa, né? Vai muito do estilo de jogo, dos atletas, enfim. E para a gente fechar, Jackson, eu queria agradecer primeiramente por você aceitar o convite, participar aqui com a gente, pela conversa também. Eu queria abrir esse espaço final para você falar com o torcedor do Coelho, para o que ele pode esperar do Jackson ainda Itapirense agora no final do primeiro turno e também por segundo turno da competição. Então eu abro esse espaço para agradecer e para deixar você conversar com a torcida. É, vou começar falando pela questão da torcida, né, que você falou aí. Eu queria agradecer, né, primeiramente o apoio, né, quando a gente jogou em casa aí, como você falou, foi poucos jogos, mas foi um jogo, é isso. Porém, eles foram, eu vi bastante gente lá, apoiou bastante a gente, o Coelho Louco, né, foram bastante, foram até a União São João também, fizeram uma festa legal lá, foi muito importante o apoio. É, não sei se eu posso falar que esse é um momento difícil, porque os resultados são ruins, mas se a gente for olhar isso como um momento difícil, a gente não vai olhar para frente. Porém, a gente precisa desse apoio, esse apoio é importante, a gente conta com todos. A questão sobre o meu desempenho, que é o que você perguntou aí, eu não tenho dúvida do que eu tenho para colher jogando na Itapirense, até porque eu plantei muito, não tenho dúvida do que eu vou colher lá. Não tenho dúvida do grupo que a gente tem um grupo muito unido, muito aguerrido, um grupo que conversa muito, que não tem muita vaidade. Enfim, a gente está trabalhando para a gente conseguir conquistar, independente de quem está jogando, quem está no banco está sempre nos apoiando. O treinador também, Eduardo, está sempre ali conversando com a gente, está sempre se comunicando. O treinador Guanabara, todo mundo da diretoria, presidência, tá tudo bem lá. E porém a gente precisa acertar alguns pontos. A gente vai acertar isso dentro de campo e pedir para a torcida fazer a parte dela, como está fazendo fora de campo. Também agradecer pelo apoio e, por fim, agradecer você também pela oportunidade de estar falando aqui. Agradeço a oportunidade e que Deus abençoe o trabalho de vocês, que Deus abençoe o restante do campeonato, tudo que vocês têm feito, viu? Um abraço, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto, Jackson. Esse foi o Jackson, goleiro da Esportiva Itapirense.
Ontem o Thiagão esteve lá em Ribeirão Preto e continuaremos indo para os jogos do Grupo 2 da competição. Então, agradeço bastante pela sua participação, já que nós estaremos junto com a Itaperiense até o final do torneio. Então, para você que acompanhou até aqui, já sabe, deixa o like, se inscreva, porque se tem Copa Paulista, tem TSP. Então, a casa da competição é aqui, toda semana com entrevistas exclusivas. Muito obrigado para quem fica. Valeu, Jackson. Até a próxima, querido. Tamo Valeu, junto. irmão. Tamo junto, viu? Um abraço.